Boa tarde aí, a Rádio Noroeste, entrando aí no programa sobre futebol, né? A Rádio Noroeste aí com os companheiros, Giba, que é o Edson Dorta. Nós estamos aqui para comentar um pouco essa semana da questão do coronavírus e o futebol, né? A gente viu aí a última rodada dos campeonatos, tanto brasileiro, os estaduais e até os jogos internacionais sendo afetado aí por essa pandemia que é o coronavírus. Só que aqui no Brasil, ao contrário da Europa, que já está fechando tudo, né? Tá fechando loja, supermercado, além dos jogos que estão sendo suspensos. Aqui no Brasil há uma contradição ainda, né? Os jogos ontem, a maioria dos jogos foram sem torcedor, né? O Grêmio jogou ontem, todo mundo entrou mascarado. O Vasco e o Fluminense entraram com faixas, né, no estádio. Teve muita. O próprio Renato Gaúcho no Grêmio questionou o fato de que tem jogo, não tem torcida, mas os jogadores estão sendo colocados em risco, né? Que deveria parar tudo, que está certo nesse sentido. No Rio de Janeiro, o governador Witzel, que esse fascista aí que atira na cabeça do povo de cima de helicóptero, quer exterminar o povo pobre lá nas comunidades cariocas. O Witzel, ele simplesmente disse pro entrevista que deixa o risco para os jogadores, né? O Leandro Castan, que é do Vasco, inclusive falou obrigado aí pela consideração aos jogadores e colocando a gente à própria sorte, né? Que é a contradição aqui do futebol brasileiro, né? De que você tem, estão sendo cancelados aí shows, o futebol não está tendo torcida, mas ao mesmo tempo os trabalhadores estão na vida normal, né, Giba? O metrô em São Paulo, que movimenta milhões de pessoas, está funcionando, né? O transporte público está funcionando, as fábricas estão funcionando. Você tem também. Eu, por exemplo, trabalho no Correio. O Correio aqui está toda por hora. Inclusive estão dizendo que se aumentar aí a quantidade de pessoas em casa, vai aumentar a compra pela internet e com isso vai aumentar a demanda do correio. Quer dizer, eles ao mesmo tempo ficam fazendo demagogia com esses shows, com o futebol, e os capitalistas não querem parar a produção, não querem que todo mundo pare diante da situação de risco, né, dessa doença, né? Então acho que essa semana a grande questão é essa, de a gente elevar essa medida que colocaram em relação ao futebol, né? De não ter torcida, de suspender os jogos. Estão falando em suspender, já suspenderam a Libertadores, já suspenderam a eliminatórias da Copa do Mundo. Tem também outras modalidades aí de esporte que foram suspensas, Fórmula 1, NBA, etc. Teria que suspender tudo, né? Essa é a medida correta. Tem que ser um problema de risco mesmo, tem que suspender todas as atividades e só ter atividade essencial mesmo funcionando e com um esquema de turno e sem demitir trabalhador, diminuição da jornada de trabalho sem redução salarial. Teria que ter várias medidas aí capazes de dar conta desse problema sério que a humanidade está enfrentando agora, que é o coronavírus, que veio para inclusive influir já sobre uma crise do capitalismo, né, que tá desde 2008, na crise de 2008, que o capitalismo não consegue se manter estável, e agora com a crise já aprofundada veio o coronavírus para influir sobre essa crise e aprofundar ainda mais a decadência capitalista, né? E o futebol, ele entra nessa história porque é um esporte de massas. E aí eles estão fazendo essa demagogia de
não por torcida, né? Mas ao mesmo tempo também não paralisam todas as atividades que também colocam em risco a vida do trabalhador. É isso aí, um abraço e até semana que vem, Giba.